Essa é a segunda parte, falando sobre as 70 semanas de Daniel. E na parte 1, no primeiro vídeo, eu falei sobre o povo que Daniel orou. E nós vimos em Efésios 2 que esse povo que Daniel orou é o povo de Israel, formado por gentios e judeus, os de perto e os de longe. Então, para os que não viram o primeiro vídeo e caíram direto nesse segundo vídeo, vejam o primeiro vídeo para compreender melhor essa parte aqui. Porque acredito eu que essa parte aqui ainda é mais profunda do que a primeira parte. Mas só que é necessário para entender essa, você ver a primeira parte. Tá bem? Então aqui a gente vai falar sobre a última semana de Daniel e sobre as festas. Respectivamente, vamos falar sobre a sexta e a sétima festa, a expiação e os tabernáculos. Vou falar sobre o serviço do sumo sacerdote, que está altamente ligado às 70 semanas de Daniel. Altamente ligado. É isso mesmo, altamente ligado. Está conectado com essas semanas que ele determinou sobre o povo de Israel, sobre o povo de Daniel. Bem? Por quê? Porque os serviços que vão ser feitos nessas semanas proféticas, nós vemos lá naquele verso, diz que é a expiação da iniquidade, o fim dos pecados, o cessar da transgressão e a justiça eterna. Então você vê que essas coisas, elas são feitas quando? Elas são feitas no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, na sexta festa. É exatamente no serviço que é desempenhado naquele dia, quando o sumo sacerdote ele entra no Santo dos Santos, é nesse momento que é feita a expiação da iniquidade. É nessa ocasião que cessa a transgressão, que encerra o pecado, é ali na expiação. É quando o sumo sacerdote ele adentra, além do véu, com o sangue do sacrifício que foi feito, né? E ali dentro é feita a expiação. E quando a expiação é feita ali na sexta festa, então o povo ele é purificado. O povo e também o santuário é purificado. É só você ler com bastante atenção o livro de Levítico, você lê Deuteronômio, você vai ver que a expiação é feita ali, na sexta festa. E quando a expiação é feita, o santuário é purificado, né? E assim também o povo também recebe redenção. Quando o sumo sacerdote ele sai do santuário e se encontra com o povo, para então levar para os tabernáculos. Então quando a gente olha para as 70 semanas de Daniel, a gente vê que a finalidade dela é essa, é de fazer expiação pela iniquidade, cessar a transgressão, dar fim aos pecados e trazer justiça eterna. Agora, uma pergunta. Se a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes de o anticristo se manifestar, aí vamos lá, vamos tomar um entendimento aqui. Como que a igreja vai ser arrebatada antes de começar a última semana de Daniel? Que nessa semana de Daniel vai se cumprir esses requisitos do fim do pecado, o cessar da transgressão, a expiação da iniquidade. Ou seja, como que a igreja vai ser arrebatada sem que essas coisas tenham se cumprido ainda? Como que você consegue enxergar um arrebatamento sem que antes venha ser dado o fim dos pecados, o cessar da transgressão, a expiação da iniquidade? Como? Porque, veja bem, quando Jesus Cristo voltar, a volta de Jesus é quando? Nós vemos em vários textos que a volta de Jesus é no final da grande tribulação. Sendo que o pré-tribulacionismo diz que a volta de Jesus é uma coisa e o arrebatamento é outra. Eles colocam o arrebatamento como uma vinda
disfarçada, uma vinda invisível de Cristo. Só que eles dizem, assumem que Jesus Cristo vai vir, vai voltar somente no final da tribulação. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele volta na figura do sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos para fora, que é a figura da festa da expiação. Quando o sumo sacerdote ele faz todo o serviço dentro do Santo dos Santos, e quando é encerrado esse serviço, quer dizer que Deus aceitou a oferta, Deus aceitou o sacrifício, então a expiação foi feita e a redenção foi feita, então o sacerdote ele sai para poder pegar o povo e assim levar para os tabernáculos. Então essa é a figura de Cristo, de Jesus Cristo voltando. Ele voltando com a expiação para levar o povo para os tabernáculos. Que os tabernáculos apontam para o milênio. Então, nesse momento que Jesus Cristo voltar, é como uma figura do sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos, depois de ter feito todo o serviço de expiação, e tomando o povo para levar para os tabernáculos. E nesse momento, quando Jesus estiver voltando, se cumpriu todos os requisitos que estão em Daniel capítulo 9. Cessou a transgressão, deu fim aos pecados, foi feita a expiação pela iniquidade, a justiça eterna foi estabelecida, foi selada a visão e a profecia, foi ungido o Santo dos Santos. Ou seja, no final dessas semanas, como eu falei, são 490 anos, no final desses 490 anos, no final, é que se cumprem essas coisas. E quando se cumprem essas coisas, o Senhor Jesus Cristo, ele vem. Ele está preparado para vir. Mas antes que ele venha, é necessário que se cumpra todas essas coisas. Pedro diz isso lá em Atos, no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4. Eu vou botar aqui na tela. Pedro, ele diz que os céus retêm a volta de Jesus. Os céus retêm até que sejam restauradas todas as coisas. E que restauração é essa? A restauração inicial. Como foi lá no Éden. Lá no Éden o homem era o que? Era eterno. O homem comia da árvore da vida. A morte não tinha chego ainda ao homem. O homem era eterno. O homem não tinha na sua consciência a morte. E o homem andava com Deus. O homem se encontrava com Deus. O homem tinha uma comunhão com Deus e ele era eterno. O pecado não existia. A morte não tinha chego ao homem. Então Pedro disse que os céus retêm a Jesus até que venha a ser restaurada todas as coisas. E o que trouxe a morte para o homem? O pecado, a transgressão. O homem transgrediu a lei de Deus e o pecado entrou no homem e através do pecado entrou a morte. Então, sobre as 30 semanas de Daniel, a gente vê que Deus deu esse período profético, esses 490 anos, a fim de dar fim aos pecados, a fim de cessar a transgressão, a fim de expiar a iniquidade. Então você vê que o problema do pecado, da transgressão e da iniquidade serão resolvidos. E é o pecado e a transgressão que trouxeram morte para o homem. E você vê, está revelado isso em Salmos, que o Senhor Jesus se assentou à destra de Deus. Pois Deus disse: assenta-te à minha direita, até que sejam postos debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Então essa foi uma promessa de Deus para seu filho, para ele se assentar à sua direita, até que todos os inimigos fossem postos debaixo dos pés do Senhor. E o apóstolo Paulo vai revelar em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai revelar que o último inimigo desses inimigos, o último inimigo a ser posto debaixo dos pés do Senhor é a morte. A morte é o último inimigo a ser posto debaixo dos pés do Senhor. E quando a morte for posta debaixo dos pés do Senhor, então o Senhor ele vem. Porque todo o serviço foi feito lá no Santo dos Santos. Lá no Santíssimo, no mais santo lugar.
foi feito todo o serviço, assim como no Santo dos Santos, o sumo sacerdote ele desempenhava um serviço dentro do Santo dos Santos. Depois que acabava o serviço, ele saía com a redenção do povo. Então Jesus Cristo sentado à destra de Deus, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, sendo que o último a ser posto debaixo dos pés do Senhor é a morte. Então, quando isso acontecer, o apóstolo Paulo disse que então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Então, nesse momento se cumpre a palavra do Senhor. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então você vê que essas coisas são resolvidas no final da última semana. Quando se completa todas as semanas que foram determinadas por Deus. Aí em Daniel capítulo 9. Quando se completa os 490 anos, então se dará fim ao pecado. Então cessará a transgressão, a expiação a expiação foi feita, a iniquidade, e por causa disso veio, por consequência, a justiça eterna de Deus. Aí você poderia perguntar, mas o que tem isso a ver com o arrebatamento, Rafael? Por que a igreja não poderia ser arrebatada antes dos 7 anos? Isso tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque o próprio texto aqui, de Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que quando a morte for vencida, quando a morte for tragada, então o corpo corruptível ele vai ser revestido do incorruptível. E o mortal será revestido do imortal. Entende? Então, quando acontecer isso, a morte ela será vencida. E se cumprirá o que está escrito: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? E é nesse momento que o corruptível é revestido pelo incorruptível e o mortal é revestido pelo imortal. E quando acontece isso, está acontecendo o quê? O arrebatamento da igreja. Que você vai ver aqui no contexto. O apóstolo Paulo falando: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que essa última trombeta está totalmente ligada ao que nós estamos falando aqui. Porque se você perguntar para um pré-tribulacionista o que é a última trombeta, eles vão falar baboseiras. Não vai saber explicar o que é a última trombeta. A última trombeta é uma trombeta que é tocada no dia da expiação. No dia da expiação, no 50º ano, onde se inicia o jubileu. É nessa ocasião, no dia da expiação, depois de 49 anos, no 50º, entrando no 50º, é tocada uma grande trombeta. Uma grande trombeta é tocada, também fala isso lá em Isaías, dessa grande trombeta que é tocada, que essa trombeta ela vem para trazer justiça, anunciando o ano do jubileu, que acontece de 50 em 50 anos. Ou seja, essa trombeta que é tocada no ano do jubileu, e é tocada também no dia da expiação, é a trombeta que Paulo está falando. Paulo está olhando para essa trombeta, porque essa trombeta ela anuncia a redenção. Porque quando chega o ano do jubileu, a justiça é estabelecida. Aqueles que foram levados cativos são libertos. Aqueles que estão endividados, eles ganham uma nova oportunidade. As dívidas cessam, as dívidas são pagas, as dívidas são esquecidas. Então há uma libertação, há uma redenção para todo o povo. O povo ganha uma chance de recomeçar. O povo ganha uma chance de recomeçar a sua vida. Então essa grande trombeta de Deus, ela traz justiça. E essa é a última trombeta a qual Paulo se refere. E ela é tocada quando? Na expiação, no dia da expiação. Quando o sumo sacerdote ele sai do Santo dos Santos, é tocada essa trombeta anunciando o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Lá em Isaías capítulo 61 fala sobre isso.
o ano aceitável do Senhor, o ano de libertação, né? O Espírito do Senhor veio sobre mim para libertar os cativos, oprimidos do diabo. Ou seja, está tudo conectado isso. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu, o 50º ano. É o ano de redenção, o ano de libertação. E é nesse período que vai ser tocada essa trombeta e o corpo corruptível vai ser investido em incorruptível. O corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Ou seja, isso é redenção. Nós teremos uma redenção, que o apóstolo Paulo fala que é a redenção futura. O nosso corpo mortal vai ser revestido pelo imortal. E nesse momento acontece o arrebatamento da igreja. Então, como que esse momento vai se cumprir antes da última semana, se na última semana a morte ainda está atuando? Se na última semana ainda não cessou a transgressão? Se na última semana ainda não se deu fim aos pecados? Se na última semana ainda não foi expiada por completa iniquidade? Ou seja, só pode haver um arrebatamento quando essas coisas se cumprirem. E quando essas coisas se cumprirem, quando a morte for posta debaixo dos pés do Senhor, então a morte ela não poderá mais alcançar o povo de Deus. Então, os que estão mortos em Cristo serão ressuscitados. Por quê? Porque a morte não tem mais poder nenhum sobre o povo de Deus. Então a morte vai ter que liberar os mortos no Senhor. A morte vai ter que liberar o corpo daqueles que foram mortos em Cristo. E aqueles que estão vivos não serão atingidos pela morte. É por isso que Paulo fala disso daqui nesse contexto. Então o arrebatamento da igreja, ela só pode acontecer, o arrebatamento só pode acontecer quando a morte for vencida. E como que a morte vai ser vencida antes da última semana, se é na última semana que se completa todo esse serviço, que está em Daniel capítulo 9. Que esse serviço ele é concluído quando se completa esses 490 anos, referente às 70 semanas de Daniel. Então nós vemos aqui que no fim dos 490 anos, sendo que já se cumpriram 483, faltando 7 anos, que é a última semana, quando se cumprir os 490 anos que foram determinados por Deus, aí sim vem o arrebatamento da igreja. Aí sim a morte foi vencida. Por que a morte foi vencida? Porque se deu fim aos pecados. Porque o pecado é o causador da morte. Se deu fim aos pecados, cessou a transgressão, foi expiada a iniquidade. Então a morte também acabou. Não há mais morte. Porque a morte entrou por meio de quem? Do pecado. A morte entrou por meio do pecado, no meio da transgressão, da iniquidade. Então, se esses 490 anos resolvem a questão do pecado, da iniquidade, da transgressão, e traz justiça eterna, então quer dizer que a morte, ela cai por terra, a morte não mais existirá. Então você vê que esse assunto, né, dessa revelação que o anjo Gabriel trouxe a Daniel, estabelecendo as 70 semanas de Daniel, elas estão conectadas com as festas. E na expiação, o sumo sacerdote, ele desempenha esse serviço lá dentro do Santo dos Santos. E quando isso se acaba, né, quando o sacerdote ele faz todo o serviço dentro do Santo dos Santos, ele sai e traz a redenção para o povo, para que o povo possa comemorar os tabernáculos, que é uma festa de alegria. Os tabernáculos estão relacionados com as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, nós podemos entender e compreender muito bem essa questão aqui, né? Eu trouxe esses pontos, eu trouxe um estudo bem profundo e sólido, né, sobre esse assunto. E aqui nós vemos que é necessário a morte ser vencida para que o arrebatamento aconteça, e é necessário se cumprirem esses 490 anos, para que no fim dele essas coisas sejam resolvidas, o pecado, a iniquidade, a transgressão, trazendo justiça eterna, e assim
A igreja do Senhor, ela está livre da morte e está junto com o Senhor para todo sempre. Onde a morte vai ter que liberar os que estão dormindo no pó e os que estão vivos não serão alcançados pela morte. Então, irmãos, o povo de Daniel são quem? São os gentios e os judeus, como nós vimos no primeiro vídeo. E os gentios, os judeus, que creem em Cristo, que é a própria igreja, passará pela última semana de Daniel, como nós falamos aqui. E, irmãos, esse assunto sobre as semanas que Deus determinou sobre Israel foi o assunto que mais ampliou minha visão sobre o fim dos tempos. Esse assunto, ele simplesmente encerrou qualquer questionamento que eu tinha sobre a questão da tribulação, se a igreja estaria nela ou não. E hoje eu tenho uma convicção muito grande no meu coração de que nós iremos de fato passar pela tribulação. E diante dessa situação aqui, diante desse assunto aqui, eu vejo hoje como impossível a igreja sendo arrebatada antes dessa última semana, antes desses 7 anos. Hoje eu vejo como necessário e muito de a igreja passar por essa última semana que Deus determinou para o seu povo. Porque nessa última semana, você vai ver em Daniel capítulo 12, capítulo 11, que o povo de Deus, nessa última semana, será embranquecido, será provado, será purificado. E hoje a igreja necessita, pelo nível de apostasia que ela se encontra, pelo fato de ter entrado o mundo dentro da igreja, pelo fato de a igreja ela ter aceitado muitas coisas do mundo, havendo dentro da igreja um sincretismo, a igreja precisa passar por uma provação, precisa passar por um tipo de purificação de Deus. Então Deus, para purificar a sua igreja nesses dias, Ele vai permitir de a igreja passar pela tribulação que vai se manifestar, e nessa tribulação nós seremos provados, embranquecidos e purificados. Foi o que um anjo mostrou a João lá em Apocalipse capítulo 7. Quando João viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, vestidos de branco e em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, e um dos anjos perguntou: quem é esse povo aí e de onde eles vieram? E João falou: não sei, tu sabes. E o anjo falou assim: esses são os que vieram da grande tribulação, pois lá eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles embranqueceram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo qual eles se encontram aqui. Ou seja, na grande tribulação, as vestes deles foram purificadas, embranquecidas. Isso está conectado com o que Daniel falou em relação à grande tribulação, que nós seríamos provados, embranquecidos e purificados. Então, irmão, esses 490 anos, referente às 3 semanas de Daniel, eles são necessários para o povo de Deus, para os santos, para a igreja. Amém, irmãos? Então, deixo esse estudo, que os irmãos compartilhem com outros, que os irmãos possam tomar bom proveito. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.